Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa, eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje eu recebo a competentíssima Gabi Zanon, que é gerente de RH e cofundadora da Trio Desenvolvimento. Hoje a gente vai falar de processo seletivo, de como você pode melhorar a sua comunicação e o que de fato faz diferença. Vamos falar de currículo, de entrevista e como você pode se preparar aí para futuros processos, futuras avaliações. Mesmo você que hoje está empregado, tem muito a crescer ouvindo esse conteúdo. Então, vem comigo que o papo vai começar. Gabi, obrigada por você ter vindo, gratidão. Sei que você aí está em licença maternidade, né? Nem sabia, deixou o filhinho em casa, hoje está chovendo, então gratidão dupla por você estar aqui, porque eu sei o quanto desafiante é essa fase na vida de uma família. É verdade. E o seu nome é Gabriele, até para quem quer te achar no LinkedIn, é Gabriele Zanon. Isso mesmo. Eu também tô super feliz de estar aqui, vai ser um papo muito legal, fiquem aí com a gente. E realmente, meu nome é Gabriele Zanon, vocês conseguem me achar lá no LinkedIn, no Instagram também, Gabi Zanon, ou também podem seguir a página da Trio, que a gente sempre tá por lá aparecendo. Hoje vamos estar junto lá, né, Thaís? Nos stories. Sim. Então é isso mesmo. Tô bem feliz de estar aqui para esse papo, deixei a Laura lá, mas tá bem cuidadinha com o papai. Perfeito. Vamos nos divertir, então, né? Pra valer a pena também. Exatamente. Eu digo que muita gente me chama para novos negócios, parceria, e eu falo, tem diversão incluída? Porque se não for para rir um pouquinho, né? Não vale a pena. Sabe que eu trabalho na PepsiCo hoje como gerente de RH, e lá um dos nossos valores é realmente se divertir no trabalho. Sério? E eu brinco, né? É levado a sério essa diversão? Como que vocês fazem? Muito a sério. Eu tenho sentido saudades do trabalho justamente por conta disso, assim. Eu brinco, né? A gente faz salgadinho, todinho, não é possível que também não seja divertido, né? Tanta coisa boa. Mas a gente se diverte muito por lá. Eu também tô no seu time, da diversão. Então. Perfeito. Ô, Gabi, e quando você chega a um profissional que tá passando por um processo de recolocação, que orientação você geralmente dá para esse profissional? Você estava até falando para mim a questão do autoconhecimento, da comunicação. Vamos começar a falar sobre isso? Vamos. O que você percebe que está faltando nas pessoas e o que elas já podem fazer para dar os primeiros passos aí rumo ao sim nos processos seletivos? Super bacana para começarmos, Thaís. Uma coisa que eu sempre falo, não existe o melhor candidato, existe o candidato que se comunica melhor, que sabe vender as suas competências, que sabe falar da sua experiência, que sabe contar a sua trajetória profissional. Tem um termo muito falado aí no mercado que é o storytelling, né? Que é como você conta a sua história. E eu falo que se o profissional ele sabe contar a sua história, ele sabe se comunicar, olha, 80% da vaga, se ele, claro, tem as competências e sabe comunicar essas competências, tem chance de se encaminhar. Mas o que eu percebo, e olha que eu acho que já fiz mais de 3.000 entrevistas na minha carreira, assim, porque já faz uns 13 anos que eu trabalho em RH, sempre pude atuar com recrutamento, em todas as posições que eu tive, a gente sempre tem uma pessoa para entrevistar, e eu falo, quando a pessoa sabe contar a sua história, quando ela sabe falar, faz toda a diferença. Então, eu vejo que hoje o profissional que quer avançar na carreira, ele precisa se conhecer para saber contar a sua história da melhor forma possível. Porque eu vejo que isso é um divisor de águas. Às vezes eu encontro profissionais que são talentosos, eu vejo um bom currículo, você entra no perfil, você fala, uau, eu preciso conhecer essa pessoa. Chega essa pessoa no processo, ela não tem energia, ela não sabe contar a história dela. Me dá a sensação que o currículo dela foi feito por outro profissional e que ela nem se apropriou daquilo, porque hoje em dia tem profissionais no mercado que nos ajudam. Vocês fazem isso, sim, exatamente. Né? E eu acho incrível, e eu falo isso para as pessoas, olha, se você tiver alguém para estar do teu lado nessa jornada, é muito melhor. Mas a pessoa também precisa fazer a parte dela. Eu falo, milagres, assim, é só com Deus mesmo. A gente não faz, né, Thaís? Sim. A gente, assim, lá na Tetarga, a gente assessora profissionais. Você recebe o nosso book, sim, nosso portfólio, entrevista nossos clientes também, com né? certeza. Super parceirona. Queria te agradecer também por isso. Imagina. E a gente treina os profissionais. Só que não é um treinamento assim, vou treinar, você vai decorar e vai com esse seu discurso vazio lá, decoreba. Não. A gente faz com que ele reflita, ele mesmo, né, coautor ali daquela história. A gente só ajuda para que ele conte de uma maneira que fique didática e tem alguns elementos ali até para prender a atenção
do recrutador. E hoje as pessoas não têm muito tempo, né, Gabi? Daí, às vezes, eu já tive muito problema de profissionais mais prolixos, que, nossa, eu tive que fazer muita entrevista simulada. Eu lembro que teve um profissional que eu peguei, acho que a gente fez umas 5 entrevistas simuladas. Porque o homem falava demais, era um homem muito competente, comercial. E eu falava, meu Deus, ele não tá preparado. E daí eu falava, não, vamos fazer mais uma sessão de entrevista. Daí na última, eu falei, não, hoje eu vou trabalhar com cronômetro. Eu peguei um cronômetro e a gente cronometrava as respostas, porque o padrão de ser mais detalhista nas informações é um padrão comunicacional dele. Então também não dá pra eu mascarar isso, porque senão depois a pessoa vai falar, ué, cadê aquele profissional que era mais objetivo? Sim, verdade. Só que dentro do padrão dele, existe sim uma melhor versão. Então a gente, como consultoria que faz recolocação, vai trabalhar em cima de trazer para o recrutador a melhor versão daquele profissional. E aquela melhor versão, ele continua sendo ele continua sendo autêntico, ele não é outra pessoa. Porque não existe isso de você fingir que você é outra pessoa na entrevista de emprego. E eu até falo, né, Thaís, que a gente sente, ainda mais fazendo entrevista, tantas entrevistas, a gente percebe quem é de verdade e quem é de mentira, eu costumo falar. Então, acho que você tem que treinar e eu vejo que é muito válido esse trabalho que vocês fazem. Até lembrei agora que eu tive uma pessoa que eu fiz, uma cliente que foi minha mentorada de processo de desenvolvimento de carreira, e eu indiquei vocês pra ela. E ela fez o processo aqui com vocês, e em menos de um mês ela foi recolocada. Ah, é? Quem que é? Fábio. Ela chama Fábio. Ela trabalha em RH também. Lembro dela, uma que foi no Rio Grande do Sul, não Exato. é ela? Eu gravei com ela, estudo de casa, uma querida profissional. Ela é uma querida. E ela fez transição de carreira ainda, né? Sim. Ela é de outra área. Eu fiquei super feliz com os resultados. Então, e eu me lembro, assim, eu fiz um processo com ela, a gente fez alguns encontros dentro do processo de mentoria, mais de desenvolvimento, carreira, olhando pra ela como profissional. E eu falei, olha, pro processo de recolocação, eu acho que é válido você ter um especialista do seu lado, né? E aí, sugeri, e ela veio fazer aqui com vocês, você nem sabia disso, né? Não, não sabia. Informação aqui inédita. Sim. E o que eu falava muito pra ela era justamente isso, assim, ela tinha uma trajetória linda, incrível, mas ela primeiro precisava se empoderar da trajetória dela, porque eu vejo que às vezes também tem uma síndrome de uma humildade excessiva, às vezes, no processo seletivo. Você tem aquele profissional ou que se fala mais do que faz em alguns momentos, ou você tem aquele profissional que tem uma jornada incrível, mas não consegue comunicar e às vezes nem acreditar naquilo. E aí eu me lembro que foi uma das coisas que eu trabalhei muito com a Fábio, foi assim, olha, você precisa olhar pra tua história, você precisa se orgulhar dessa história. Porque a hora que a gente conta a nossa história com orgulho, a gente fala com emoção, a gente fala com carinho, a gente fala com propriedade. E se a gente decora, claro que não vai ser assim. Então, eu acredito muito nessa questão do desenvolvimento da pessoa para ela se preparar para o processo. Mas é isso que você falou, né, Thaís? Não é uma questão de que a gente vai colocar outro profissional lá. Porque depois vai trabalhar e fala, nossa, depois mas você fala, quem é essa pessoa? Precisa trazer a consultoria junto, né? Para ajudar ele a falar, continuar sendo objetivo ou se empoderando da história. Então, sabe que, faz todo né, sentido. E você tem que entregar também aquela imagem que você vendeu. E eu lembro que às vezes eu saio na rua e às vezes você sai tudo desarrumado. O meu maior medo é alguém me encontrar e falar, oi, Thaís, tudo bem? Nossa, você é tão mais bonita na internet. Meu Deus! Então, às vezes eu penso isso, eu falo, ai, não, eu vou passar um rímelzinho antes Pelo de menos sair de casa. Eles já falam assim, nossa, Thaís, você é tão mais baixa, né? Eu achava que você era tão mais alta. Isso eu já não tenho problema nenhum. Já não mexe comigo. Mas meu medo é esse. E é isso, às vezes a pessoa vai fazer foto pro LinkedIn. Daí você vai lá, coloca cílio postiço, faz maquiagem, faz lifting, faz Photoshop. Daí você chega pra entrevista, daí você fala, tem uma pessoa ali aguardando, mas não é a Thaís, é outra pessoa. Porque, então, eu sempre digo pros meus clientes também, coloca uma foto, vamos fazer uma foto assim, que é você na sua melhor versão, é você preparado, você ali que foi para uma reunião, uma entrevista, se preparou, mas é você, não vamos exagerar nem nas correções, porque senão fica, né, essa questão, essa coisa da internet, a gente joga qualquer coisa, qualquer personagem ali, só que você tem que sustentar, você tá buscando um novo trabalho, você chega para entrevista, depois chega para trabalhar, existe toda uma expectativa criada
em cima daquela imagem que você vendeu ali. E você vai ter que entregar. Se você não entrega essa imagem, você já entra em desvantagem ali no novo trabalho. Você concorda? O que você pensa sobre isso? Eu tava até aqui, você falando, eu tava lembrando porque a gente faz algumas aulas abertas e aí, em alguns momentos, a gente vai acionar as pessoas que querem o certificado da aula, alguma coisa assim. E tem vezes que a gente fala assim, nossa, mas eu acho que não era essa pessoa que tava lá conosco. Porque a foto... E as duas são verdade, assim. Às vezes a pessoa tava muito mais, vamos dizer, apresentável, não sei se é a melhor palavra, no ao vivo lá com a gente, aí você vê uma foto que não fala sobre a pessoa, e o contrário também é verdade, assim, você vê uma pessoa que vai para um encontro ao vivo, né, assim, acordou e foi, tá tudo certo, Sim. mas aí vê a foto e fala, nossa, será que é essa pessoa mesmo? Então, realmente, eu acho que a gente precisa ter um cuidado de uma coerência. Eu gosto de trabalhar arrumada em casa, então eu acordo todo dia, mesmo agora na minha licença maternidade, todo dia, eu acordo, eu passo filtro solar com cor, me ajeito, e eu falo para as pessoas que acho que cada um lida com a vida do jeito que quer, mas pra mim faz sentido, porque eu gosto de estar bem comigo, não é assim, mas você nem vai pro trabalho, mas você nem vai ter uma reunião. E eu acho que a gente tem que ter, quando a gente fala do nosso processo de cuidado, de desenvolvimento, de se preparar para a nossa carreira, a gente precisa estar bem com a gente antes de querer estar bem com o mercado. Então hoje eu falo, até na minha licença maternidade, eu tenho alguns rituais que me ajudam no meu processo de empoderamento pessoal, de autoconfiança, de comunicação. Então, eu penso que quando a gente fala nessa questão das fotos, da tua aparência, de como é que você vai de como é que você vai se mostrar, precisa ser muito coerente com aquilo que você acredita, justamente para se sustentar depois, para que seja uma coisa que você chega lá na entrevista de um jeito, com uma energia, né, ou olhou tua foto no LinkedIn, e aí quando você vai para um processo mais perpétuo de você estar lá todo dia, é uma coisa totalmente diferente. As pessoas não gostam de incoerência. Isso é uma das coisas que eu mais penso assim na vida. Às vezes a gente encontra profissionais na nossa carreira que são incoerentes. Por quê? Te vendem uma coisa e depois são outra. Então, exatamente. Eu acho Perfeito. que precisamos cuidar com essas questões. Falando em incoerência, você checa as redes sociais dos profissionais que vocês avaliam? Como que funciona esse stalkear aí? Olha, hoje eu vou te contar que a empresa que eu trabalho é muito, muito focada em respeitar as pessoas como elas são. Então, a gente não faz esse processo hoje dentro da Pepsi, que é a empresa que eu trabalho. Mas eu já tive organizações que eu trabalhei que era um processo. Então, que a gente precisava checar as redes. Fazia parte do protocolo ali. E aí, não quero nem citar nomes, nada disso, né, de organizações, mas assim, tinha um olhar assim de, não, mas a pessoa faz isso final de semana, e aí, será que vai vir trabalhar? Então, sabe, algumas coisas que justamente de uma dessas empresas eu acabei saindo. Por conta que eu não concordava com algumas questões Mas a empresa não queria alguém que, por exemplo, fizesse festa e bebesse no final de semana, Ficava preocupado. Preocupado? Sabe aquele... A gente tinha alguns gestores que tinham uma mentalidade um pouco mais retrógrada, vamos chamar assim. E eles tinham essa preocupação. E sabe que é engraçado que você carrega esses vieses. Eu tenho uma irmã de 21 anos. E eu falo que é bom quando a gente vai trazendo pra consciência. Porque ela é uma profissional incrível. A minha irmã não é puxando o saco. Uma profissional incrível, ímpar. Sempre se destacou nas empresas onde ela passou. Super jovem, tá numa posição bacana. Mas eu mesmo, quando eu vejo ela final de semana, assim, em festa, eu falo... Mas, Duda, o que vão pensar de você? Você vê como são os vieses que vão ficando pela nossa história. E hoje eu trabalho muito isso. E eu gosto de falar das coisas que eu faço bem. E eu também gosto de falar das minhas áreas de oportunidade. E eu fui moldada em algumas organizações que me fizeram pensar de maneira ruim, assim. Eu me lembro quando eu fui trabalhar, e aí eu vou falar porque é uma empresa incrível, eu fui trabalhar na Volvo, e lá tive uma gestora também maravilhosa, a Karen, que me fez repensar. Eu conheço a Karen, nossa, super. E ela me fez repensar muito, assim, eu era o tipo de pessoa que não pegava o celular no horário de trabalho, porque eu falava, não, mas eu tô trabalhando, imagina se eu posto alguma coisa no Instagram, o que vão pensar de mim? Sim. E aí foi tão incrível encontrar uma gestora mente aberta, porque eu vinha de gestões onde
Tinha um pensamento assim, empresas que me faziam, enquanto RH, ter esse olhar, inclusive, para as pessoas, né? E essas empresas ainda existem. E provavelmente são assim até hoje. Exatamente. Então, eu falo, não concordo, mas essas empresas estão aí. Então, a gente precisa, enquanto profissional, estar atento. E eu me lembro quando eu encontrei a Karen, ela foi um divisor de águas na minha vida, assim. Tanto no sentido de que, sim, tava tudo bem, porque ninguém é produtivo 24 horas por dia, tá tudo bem se pegar no seu celular, olhar uma rede social, postar uma foto. Como também, se um dia eu precisasse ficar depois do horário, se eu precisasse dar uma a mais, eu também sempre fui essa profissional. Então, eu vejo que as empresas, tem algumas que ainda têm essa mentalidade, e fico feliz de encontrar empresas como a Volvo, como a PepsiCo, que já revisitaram isso e hoje tem muito mais preocupação com a performance da pessoa no tempo que ela tá lá, do que no tempo que ela tá fora da empresa. Porque não faz sentido, né? Você viver a sua vida de acordo com aquilo que a organização espera de você. Gente, eu já tô me sentindo assim, presa, aprisionada. Exato. Tô presa numa gaiolinha de ouro, talvez, né? Nem de ouro tanto. E você não vai querer trabalhar numa empresa assim? De jeito nenhum. Eu não vendo minha essência, não vendo o que eu vou fazer final de semana, né? Exato. Então, acaba que devem perder realmente muitos bons talentos. E quem, às vezes, trabalha em organizações assim, sente uma opressão também, né? Sim. Porque fica no ar aí, esses vieses né? Inconscientes e tal. Tá no ar, tá o tempo inteiro, tá no discurso, tá numa reunião, tá no processo seletivo. Exato. Então... E eu falo que cada vez mais a gente precisa buscar empresas que a gente se identifique com elas, assim. Ontem eu até chamei uma diretora minha que eu trabalhei antes de sair de licença, ela fica no México, eu reportava pro time do México, e ontem eu chamei ela pra um bate-papo, falei, ai Lu, tô com saudade de conversar, saber como é que estão as coisas aí e tal. E ontem eu chamei ela pra conversar, e ela me perguntou, Gabi, mas você tá pensando em não voltar pro trabalho depois da licença da maternidade? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu amo trabalhar na PepsiCo hoje por conta justamente da cultura, do nosso jeito de trabalhar, da leveza que eu vejo lá. E eu falo que os profissionais cada vez mais precisam estar atentos a isso. Eu sei que tem alguns momentos da carreira, e eu já passei por isso também, onde você tá com as contas chegando, bate até o desespero mesmo de você querer se recolocar, de você querer entrar na empresa que te der a oportunidade. Mas às vezes a gente tem que ter esse cuidado de estar conectado com a cultura. Às vezes não, a gente precisa estar atento a isso, com a cultura, com a maneira com que aquela empresa faz os negócios dela, com a maneira como ela percebe as pessoas, porque é isso que vai te fazer ser feliz depois, ter satisfação. E eu não quero pregar aquela felicidade utópica do trabalho, de que, você é feliz todo dia. Não, é legal que você seja feliz a maior parte dos dias. Mas vão ter dias ruins, vão ter dias cinzentos, tá tudo certo. Acho que todo mundo passa por isso, seja no CLT, seja empreendendo, não, Thaís? Então, nossa, tem altos e baixos. Exatamente. Mas eu falo que é muito importante a gente pensar nessa questão da cultura, de onde a gente tá indo, e até comunicar-se da maneira com que essa empresa também se comunica com o mercado. Eu me lembro quando eu fui fazer entrevista na PepsiCo, eu fiz 6 entrevistas em 7 dias, Thaís. Meu Deus, uma maratona. Foi uma maratona. Eu não ia ter nem roupa pra fazer tanta entrevista. Foi quase uma hora isso. Que acaba as roupas, não, né? Não, e era assim, a pessoa, você pode falar, e como eu tava trabalhando, e ela falava assim, mas então e eu não tinha disponibilidade de falar durante o dia, então eu precisava fazer assim, e era um momento bem crítico da organização onde eu tava, foi no meio da pandemia, mas a posição realmente me brilhou os olhos, eu quis participar do processo, mas eu tinha muita dificuldade de horário. E eu falei, olha, eu super topo, mas eu preciso que sejam esses horários e tudo mais. E daí era meio no laço, assim, ela falava, então consegui hoje uma agenda às 6, às 6:30, o fulano vai te atender às 7 hoje como exceção. E eu sei que foram 6 entrevistas em 7 dias, eu comecei o processo numa terça, eu recebi a carta oferta na outra terça. Nossa, mas foi rápido, pelo menos você não ficou naquela angústia, naquela sofrência da espera, porque isso é terrível. Não, e assim, né, um parênteses aqui, quantas empresas hoje, infelizmente, não dão retorno. E aí, gente, eu quero fazer até aqui a advogada do diabo. Vamos agora. Lá. Porque, assim, ao mesmo tempo, enquanto candidata, eu sei que é agoniante, que é desafiador, mas também tem um outro lado que as empresas, elas entrevistam muitos candidatos, são muitas pessoas no processo, e por isso que eu defendo tanto a automatização dos processos, que seja um e-mail dizendo que o candidato não foi aprovado, que venha um SMS, um WhatsApp, porque as pessoas ficam na espera, mas eu vejo que ainda tem muita oportunidade, muitos profissionais que fazem processos seletivos e não tem nenhum retorno, mas eu sempre falo
que tem esses dois lados, assim, tem o profissional preocupado, querendo entrar, tem um RH, às vezes, com muito mais vagas do que, às vezes, até comporta a capacidade do time de recrutamento, por isso que tem que ter parceiros no processo. Então, eu vejo que tem essa questão. Mas, retomando ao processo, eu me lembro que eu fiz essas 6 entrevistas em 7 dias, e eu sempre fui uma profissional muito acelerada. E aí, eu falei pro meu esposo, eu gostei dessa empresa. Não ficaram me enrolando, tem entrevista todo dia, vamos puxar o processo rápido. Tem entrevista todo dia. Tem entrevista todo dia, foi isso que eu falei pra ele. E daí eu me lembro que quando eu fui receber o feedback, eu falei, Henrique, eles vão fazer a oferta hoje. Ele falou, mas imagina, você tá só 7 dias no processo. Só fez 6 entrevistas, fez uma entrevista por dia. Mas ele falou, mas não deve ser. E aí, Thaís, me fizeram a oferta e eu me lembro que eu fiquei pensando muito nisso. Esse é o tipo de empresa que eu quero trabalhar. E olha que engraçado, porque a agilidade no processo seletivo fez com que a empresa não te perdesse talvez você nem desistisse do processo. Exato. Falasse, não é momento de mudar agora. Então, a agilidade também trouxe você para eles. E eles foram transparentes com Sim. você. Já dá um gostinho de você trabalhar numa organização assim. Sabe que eu tenho falado muito sobre recrutamento humanizado, né, Gabi? Inclusive, a gente já está ajudando algumas empresas a estruturar um recrutamento diferente. E no recrutamento humanizado, dentro do seu planejamento, você também vai fazer o possível para entregar esse resultado o mais rápido para os candidatos. Porque daí é como se você estivesse amenizando a ansiedade de todos os envolvidos. Sim. E é algo assim que parece, é simples, é super simples, mas que faz total diferença. Então, por exemplo, se um diretor que está altamente envolvido no processo vai sair de férias e você vai começar o processo seletivo antes das férias dele, no recrutamento humanizado você deixa para depois. Você, de repente, seleciona o currículo e tal, e quando a pessoa volta, você já faz as entrevistas, já faz as etapas do processo e já dá o retorno o quanto antes, porque é exatamente essa percepção que a gente quer gerar nos candidatos, né? Não falar, ufa, que empresa organizada. Até a comunicação também, a gente faz uma comunicação mais humana, falando de pessoa para pessoa. Pode ser automatizada e deve, até para o profissional, o recrutador dar conta de fazer um recrutamento humanizado. Senão ele que ele trabalha 24 horas por dia. Verdade. E a gente está desumanizando a posição dele. Então, nesse sentido, usa-se inteligência artificial, usa-se tecnologia, mas mesmo a copy, que é esse texto, é uma copy diferente. Então, a gente fez e no dia que tinha atividade em grupo, a gente mandou um WhatsApp. E aí, tá animada para hoje? Legal. Vai ser 10. As pessoas falaram, nossa, eu já senti a diferença porque ninguém nunca se preocupou em saber se eu tô animada para ir fazer o processo seletivo. Então, as pessoas já chegam com uma outra energia pensando, estou num lugar diferente, essa empresa é diferente, deixa eu olhar com mais atenção para ela. E nisso você consegue até às vezes negociar salário. Se é uma empresa que não é tão forte em benefício, você consegue atrair mostrando como é a alma da empresa e que ali se pratica o respeito e a transparência. Mas não vou ficar falando sobre isso. Não, mas vocês acham que é um ótimo ponto, assim, porque é um cuidado, que você falou assim, é o simples pra mim que funciona. Assim, muitas vezes a gente ignora algumas coisas que a gente... mas é tão básico, perguntar se a pessoa tá animada pro processo seletivo. Eu acredito que não é básico, assim. Tem gente que não faz, tem gente que não olha pra isso. Aliás, são poucas as empresas que fazem esse tipo de movimento. Então, que legal saber que vocês estão indo nesse caminho. E uma das coisas que eu mais tenho escutado, aí falando um pouquinho da Trio, que a gente tem recebido nos últimos 2 anos, que foi quando a gente fundou a Trio, eu, a Thaís e o Felipe, que são 2 colegas que eu conheci na Volvo, inclusive. Que legal. As empresas também sempre nos conectando. E a gente já teve a oportunidade também de receber mais de 3 mil profissionais entre as nossas aulas abertas, programas de desenvolvimento. E uma das coisas que eu sinto, Thaís, é como as organizações hoje ainda têm oportunidade para ajudar esses profissionais, inclusive a vender, a fazer um caminho dentro da própria organização de desenvolvimento. Porque aqui a gente fala de recolocação. Aqui com o teu time, geralmente vocês estão apoiando as pessoas para ingressarem na organização, mas a pessoa precisa lembrar que depois ela precisa continuar crescendo lá. E aí, esse processo nem sempre ele é tão simples, porque as pessoas aqui tiveram a tua assessoria, muitas vezes, para entrar durante o processo,
vocês treinaram, ajudaram essa pessoa a encontrar o melhor dela, Sim. que você trouxe. E aí depois elas chegam dentro das organizações e elas precisam manter isso. Exatamente. E às vezes a gente não encontra um gestor bacana, como eu tive, por exemplo, a sorte de encontrar a Karen. Muitas vezes a gente não encontra uma pessoa que vai ajudar a gente nesse caminho. E os profissionais hoje em dia, eu falo, até depois que eu fui mãe, que a gente precisa ter ajuda. Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, a gente quer crescer na carreira sozinho, a gente quer ser a melhor mãe sozinha, a gente quer ser o melhor profissional, cuidando só do nosso pedacinho. Mas cada vez mais eu falo, invista em pessoas que possam te ajudar a fazer essa jornada. Então, eu falei da história da Fábia aqui, que decidiu investir tanto no processo de mentoria, tanto aqui no processo com você. E eu vejo vários profissionais hoje que têm se destacado, e eu mesmo no meu processo de maternar foi muito mais leve, porque eu contratei mentoras, contratei Sim. consultoras de amamentação, de sono. Então, a gente precisa ter em mente também que quem quer crescer na carreira, na vida, não só entrar dentro de uma organização, precisa escolher as pessoas certas para estarem do lado. E aí, escolhendo essas pessoas, as pessoas conseguem nos ajudar a nos comunicar melhor. Às vezes você vai para uma reunião, você fala um negócio meio torto. Se você tem um colega que está do teu lado, está ali olhando para o teu processo de desenvolvimento, ou você tem uma pessoa que depois você consegue dividir isso, um mentor, algo nessa linha, uma mentora, como faz diferença você ter um olhar de fora sobre a sua carreira, sobre o seu processo. Então, eu vejo que isso também é uma coisa legal e conecta com isso que você está falando do processo humanizado. As empresas não erram porque elas querem. Exatamente. Nossa, perfeito, adorando. Até porque o mentor, ele às vezes atalha anos de tentativa e erro. Porque eu fiz, durante um tempo, mentoria para quem quer fazer o que eu faço, né? Para quem quer ser job hunting. E tem uma ferramenta que a gente usa na entrevista simulada, que é uma ficha de avaliação. Só que para eu chegar naquela ferramenta, eu pelo menos foram 5 anos da minha carreira escrevendo, anotando, fazendo milhares de entrevistas simuladas. Daí um dia eu falei, não, eu preciso criar uma ferramenta. E daí criei, testei. Então, mais entrevista, tá prontinha. Para as minhas mentorandas, eu ensinava em 15 minutos, entende? Então, 5 anos que eu resumi ali a essência em 15 minutos para fazer uma boa avaliação e feedback na entrevista simulada. Então, eu demorei 5 anos, eu errei muito, eu investi muito, eu entrevistei muito. Quanto eu tive que ralar e trabalhar. E que daí eu passo para a pessoa prontinho ali. E essa é a função do mentor, né? Te atalhar a vida. Porque o mentor é aquela pessoa que já viveu aquilo que você deseja viver. Exato. Já percorreu o caminho que você deseja percorrer. Sim. E não é à toa que a gente vê tantos processos brilhantes de mentoria por aí. É verdade. E falando nisso, você me disse no começo, né, que um dos pilares ali para o profissional ter sucesso na entrevista é o autoconhecimento. O que você indica para um profissional que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui? O que ele pode fazer? Quais seriam os passos, os primeiros passos? Falar, ok, esse ano meu objetivo, falando tanto desse raio de autoconhecimento, eu vou me conhecer, então. O que ele faz? O que você diz para uma pessoa que está nos assistindo e quer começar essa jornada agora? Eu falo que o primeiro passo primeiro ela se olhar mesmo. Uhum. Ela começar a perceber no que ela é boa, o que ela gosta de fazer, o que ela faz com prazer. Onde é aquele lugar que ela tá, que as pessoas elogiam ela, que ela vai e as pessoas falam, nossa, isso você faz muito bem, você fala aqui com muito amor, com muita propriedade. Então, o primeiro ponto é ela começar a se observar. E é importante lembrar, Thaís, que o processo de autoconhecimento, às vezes a gente acha que é uma coisa fluffy. Assim, você fala, autoconhecimento, a gente confunde até com papo de coach, com aquela questão lá dos papos dos anos 90. Vem essa questão de autoajuda. E não tem nada a ver com isso. O autoconhecimento é justamente você conseguir se apropriar de quem você é para você comunicar melhor seus pontos fortes, suas áreas de oportunidade, para você ser mais assertivo na sua maneira de se relacionar. Então, hoje, quando eu penso nessa questão do autoconhecimento, eu começaria olhando para mim, me aprofundando, depois coletando feedbacks, percepções das pessoas que estão à minha volta. Você sabe que a gente agora no sábado vai começar um programa de desenvolvimento lá na Trio que chama Lidere-se. E a gente fala muito sobre isso, que a pessoa precisa se autoliderar para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo. E uma das ferramentas lá é justamente essa, coletar feedbacks de pessoas que estão
próximas. E aí, quando a gente começa a juntar tudo isso, você consegue falar assim, entendi agora por que eu sou mais objetiva. Porque meu estilo de comunicação, ele é mais voltado para essa questão da questão mais de ser mais direto, de ser mais objetivo, de me importar menos com a percepção do outro e mais uma linha direta ao ponto. Aí você encontra outro profissional que tem um pouco mais de cuidado, que a gente chama lá do estilo de comunicação de envolvimento, que já pergunta como é que você está se sentindo, Thaís, nessa situação, como é que tá hoje o seu dia. Então a gente tem essas diferenças, mas a pessoa muitas vezes ela não consegue se perceber. Eu me lembro até de uma aluna que ela falou assim, nossa, eu achava que eu era super direta, que eu me posicionava... colocava tudo na mesa, e aí depois que eu fiz esse assessment, que é o assessment que a gente utiliza lá, eu entendi que as pessoas me viam como assim o gatinho do Shrek, assim, né, que eu achava que eu era super, que eu era muito assertiva na minha comunicação, muito direta, e não era o que acontecia. Então, por isso é tão importante o autoconhecimento. Coleta esses feedbacks, vai anotando num caderninho, até para depois você falar, a minha família falou que eu sou mais assim, no meu ambiente profissional me falaram que eu sou mais desse jeito, e às vezes a gente fala, a gente é o mesmo profissional em todos os ambientes. Realmente. Mas nem sempre a gente usa o mesmo estilo de comunicação. Verdade. Então, na minha casa, então a gente, dentro desse assessment que a gente utiliza lá na Trio, a gente tem 4 estilos. Eu, no trabalho, eu sou do estilo muito afirmativo. Sou direta, objetiva, não gosto de rodeios. Na minha casa, com meu esposo, eu sou do estilo envolvimento. Por quê? Porque fala mais com o estilo de comunicação que ele tem. Então, eu preciso que ele participe muito mais das decisões, e ele precisa disso também pra gente se dar bem quanto casal. Então, muitas vezes a gente é sim a mesma pessoa, mas a gente usa estilos de comunicação diferentes em cada ambiente. Por isso é importante você ir tomando nota, lá meu gestor falou isso, meu colega falou aquilo, minha mãe falou isso, meu marido, minha esposa falaram aquilo, e aí você vai colocando aí vamos clusterizar, vamos colocando em quadrantes para você ver, opa, aqui talvez eu tenha oportunidade de ser mais dessa forma, mais daquela outra forma. E aí você vai sintonizando com o teu objetivo de vida. Porque eu falo que quanto mais você se autoconhece, mais você consegue direcionar a sua vida profissional, pessoal, para aquilo que você quer. Eu gostaria muito de uma posição executiva dentro de uma organização. Poxa, o que a gente percebe dentro das organizações? Hoje os executivos têm que estilo de comunicação? Como que eu tenho que direcionar a minha comunicação? O que eu tenho que adaptar? Se você não se autoconhece, você não consegue fazer esse caminho. Então, por isso que às vezes a gente acha, é muita balela autoconhecimento, mas não é. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue ser assertivo na nossa carreira, no nosso direcionamento. Então, eu iria nesse comecinho, Thaís. Perfeito. E fica muito mais fácil você tomar a decisão também. Sim. Porque se você se conhece, você sabe do seu perfil, sabe dos seus valores, né? O que norteia a sua vida, dos seus motivadores, fica muito fácil você dizer sim ou não e falar não e pronto, e acabou, não vou nem olhar para trás. Isso não faz sentido para quem eu sou e não está em congruência com os meus valores pessoais, profissionais. Faz muito sentido. E o que você tem encontrado em termos de entrevista de emprego? Você entrevista ainda profissionais ou é o seu time que entrevista? Eu entro em posições assim de executiva, algumas vezes, alguns diretores, aí eu ainda entro em algumas entrevistas. Se não entro mais. Até porque hoje dentro da empresa onde eu tô, a gente é bem segmentado, assim, o papel de BP, de talent acquisition, de atração de talentos. Então hoje eu quase não entro em processo seletivo na fase inicial. Eu vou entrar já nos 2, 3 últimos candidatos, que daí já são aqueles que vêm mais aderente ao perfil e que a gente precisa olhar os detalhes finos ali pra entender qual que é. Às vezes você fica até em dúvida, nossa, são tão bons assim, então... Mas eu ainda entro, sim, em entrevistas e continuo usando aí o que eu vivi, né, de recrutamento e seleção. E o que você tem encontrado, até se você puder trazer, assim, os elementos que te encantam o seu time, e os elementos que desencantam, que falam, não é possível. O que você tem encontrado aí? Olha, eu vou te falar, assim, que eu sou uma pessoa muito da energia, assim, muito do quanto a pessoa consegue me passar aquilo que ela, assim... Que consegue me trazer a emoção, o sentimento de tudo aquilo que ela viveu. Sim. Então, uma coisa que me encanta no processo seletivo é aquele candidato que vem
se apropriando da história dele, do que ele fez, que sabe contar uma boa história, voltando até o início aqui da nossa conversa, isso me encanta, quando eu não fico cansada na entrevista, porque, gente, a gente precisa falar a verdade pra vocês, tem momentos que a gente cansa. Aí os seus assessorados. Eu tô olhando pra minha câmera, você tá olhando pra sua, né? Eu tô já falando, ó, presta atenção. E não é porque a gente não tá interessado na história da pessoa. Não. É porque realmente a pessoa não sabe contar a história dela de uma forma interessante. Às vezes usa o mesmo tom de voz, né? A entrevista inteira. Dá sono, gente. E a gente é humano, né, Thaís? Sim, assim, não é o recrutador, ele é, nossa, o recrutador é um outro ser humano. No recrutamento humanizado, a gente pensa no conforto do recrutador também, inclusive, que ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Então, se você tá ali fazendo 5, 6, 7, 8 entrevistas num dia, e aí vem a pessoa e ela tá aqui naquela... Ela fala daquele mesmo jeito. Então, assim, a pessoa pra mim tem que saber comunicar e de maneira objetiva. E aí, muito do meu estilo de comunicação é ser mais direto. E eu até ajudo, às vezes, os profissionais da entrevista. Eu falo, fulano, mas me conta aqui, me coloca foco nesse ponto. Só que não são todos os recrutadores que falam isso. Tem recrutador que eu brinco que ele deixa o candidato se enforcar. Ele vai dando corda pra ver quanto mais o candidato... Ele faz cara de flor de plástico, às vezes, Exato. né? E o candidato... Eu não gosto de ser assim, porque eu acredito que a pessoa que tá ali do outro lado... Eu já fui a candidata Sim. também, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado. Mas, às vezes, realmente, isso cansa. Então, eu gosto, me encanta muito aquele profissional que sabe contar a sua história, que tem começo, meio e fim. Então, começa e vai fazendo um raciocínio lógico. Então, porque às vezes começa, não, lá na minha experiência lá de 1937, e daí aqui na de 2020 vai para 1945, e aí eu não consigo acompanhar aquele movimento. Na cabeça da pessoa tá super claro o que aconteceu. Mas então, isso é uma das coisas que eu admiro. Essa cronologia, né? Não sei se nem essa é a melhor palavra para usar. A energia do profissional. E o quanto também ele está atento ao que o recrutador está perguntando. E isso é uma das coisas até que quando eu fazia mentoria também para processo seletivo, já fiz assim em algum momento da minha carreira, eu falava. Né? A escuta. O que o recrutador te perguntou? Então, eu tô muito atenta para ver se o candidato tá me respondendo aquilo que eu perguntei. Porque às vezes a gente tem uma trajetória linda, incrível, maravilhosa, mas não foi essa parte que o recrutador me contou. E eu falo muito isso para as pessoas que, até lá na Trio, às vezes a gente tem alguns encontros que a gente fala de processo seletivo, de carreira, e eu falo, gente, não precisa contar toda a história. Foque no que ele tá te perguntando. Geralmente, no final da entrevista, tem aquela pergunta assim, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira falar? Nessa hora você fala aquele a mais que você queria, que talvez não coube dentro das perguntas. Então, isso são coisas que me conectam muito. E o que eu não gosto? Claro, o contrário disso, a falta de energia do candidato, mas também quando a pessoa, ela nem sabe a vaga que ela veio. E isso é uma coisa comum. Às vezes você está se candidatando para vários processos seletivos. E eu já fui essa candidata também. Você candidata aqui, candidata ali. E aí vem para a entrevista e você fala assim, legal, mas o que você se interessou para a vaga? Essa vaga... Aí o candidato fala, essa vaga é aquela... Ele nem sabe onde é que ele tá. Então, uma das coisas que eu também falo para as pessoas assim, se organize quando você estiver buscando recolocação. Né? Eu fiz um tempo de voluntariado no RH do Bem, vocês devem conhecer também aqui com a Tati. E aí, lá a gente tinha até uma planilhinha, que eu imagino que deve ser muito semelhante ao que vocês usam aqui, para os candidatos realmente colocarem, olha, me candidatei para essa vaga, essa era nessa data, essas eram as atividades que estavam pedindo lá. Até porque quando você conhece as atividades, o teu discurso é muito mais conectado ali, você consegue ser muito mais assertivo. Então, isso é uma coisa, assim, uma das coisas que eu menos gosto quando eu encontro um candidato que ele... parece que ele caiu do caminhão da mudança lá na entrevista e tá perdido. Então, isso, assim, é isso, Thaís. Parece que ele chegou lá... Opa, tô aqui. Uma orientação que eu deixo para os meus assessorandos, falo publicamente também, faz print das vagas. Porque às vezes a vaga sai do ar. Então você está ali se candidatando, o recrutador te chamou, demorou muito, já tirou do ar ali a vaga, você não sabe mais, e você vai na empresa e fala, cara, é aquela vaga, não lembro que vaga que é essa, o que estavam pedindo, porque você não tem mais o link. Isso. Então faz print e deixa esses prints ali junto com a sua planilha, tudo organizado, porque daí você tem os requisitos, você sabe até no que você vai dar mais ênfase no momento da entrevista de emprego. E só um adendo, você trazendo essa questão da ênfase, isso é muito, muito importante, assim, você conectar a sua trajetória com a vaga.
Porque às vezes a gente teve momentos da carreira que são distintos, né? Eu comecei minha carreira como panfleteira. Meu primeiro emprego foi entregar panfleto. Imagina eu chegando agora na entrevista da Pepsi com uma posição de gerente de RH. Eu falo assim, então, lá no começo da minha carreira, eu entregava panfleto, né, debaixo do sol. Não faz eu sentido. Andava, não sei o quê. Era cansativo, mas olha, eu aprendi muito, sabe? E mesmo que você conte coisas legais, não faz sentido. Você vai usar tempo falando de uma situação, sendo que você precisa falar de indicador de RH, de repente suas realizações, né, dos programas novos que você implementou. Então, e até no currículo mesmo, assim, cuidado. Tem gente que quer deixar toda a história profissional e a gente tem orgulho. Eu tenho muito orgulho desse ter sido o começo da minha carreira. Comecei panfletando e hoje eu sou gerente de RH numa grande multinacional. Lindo, maravilhoso. Mas fora do contexto. Então a gente precisa ter cuidado com esses orgulhos também que a gente tem da nossa história. É lindo, é incrível, eu gosto de contar sobre isso, tô aqui falando disso, mas na entrevista a gente precisa ser muito estratégico no que a gente vai trazer, qual a intencionalidade dessa informação que eu tô trazendo aqui, por que eu vou falar isso e não aquilo. Então quanto mais a gente se prepara também e se conhece a nossa trajetória, fica muito mais fácil. Eu brinco que eu sou especialista em processo seletivo, que eu já mudei de trabalho algumas vezes, com êxito. Então... E é do lado de dentro e do lado de fora, né? Por todo. Eu falo isso, olha, não é só como recrutador, eu já tive no lado do candidato várias vezes, então eu posso dizer com maestria o que dá certo e o que não dá. Perfeito, nossa, gratidão, o conteúdo tá incrível, tô olhando aqui o tempo, a gente já tá encerrando, e eu queria que você deixasse um recado, uma orientação, que você finalizasse aqui esse episódio. Que orientação você deixa para quem está buscando um novo trabalho e está passando ali pelos desafios que todo mundo passa? Que recado, que mensagem você deixa para esses profissionais? Vou até olhar para a câmera. Fica à vontade. Ponto super importante. Reconheça e honre a sua história. Muito, assim, dedique muito tempo olhando para tua trajetória, para suas conquistas, aquilo que você fez que ninguém mais fez. E quando você for para a entrevista, lembre desses pontos. Lembre do profissional incrível que você é, das suas conquistas. Eu sei que tem momentos dessa fase de quando a gente está buscando recolocação que a esperança, inclusive, às vezes vai embora. Você vai para o processo e já tem dúvida se você é um bom profissional, se você é a pessoa certa, mas sempre nesses momentos, lembre das suas conquistas, daquilo que você é bom, invista tempo em se conhecer, e aí quando você se conhece, você vai se comunicar com muito mais potência dentro desses processos seletivos. Então, de coração, é isso que eu deixo aqui de recomendação. E claro, espero encontrar vocês aí em outros momentos. Já vou fazer propaganda aqui. Sigam a gente também lá na Trio, Thaís. Sim. Que lá a gente também tem falado muito sobre essa questão de como é que a gente pode ter mais potência para honrar a nossa história, para valorizar aquilo que a gente tem de bom, porque a gente vem do mundo que fala muito das coisas que a gente não é bom. E eu preciso lembrar daquilo que a gente é incrível. Adorei. A gente deixa aqui nos comentários, pede aí os links, a gente vai passando para você. Deixa seu comentário. Você vai acompanhar os comentários também, vou, né? Sim, vou acompanhar e vou comentar lá então, depois. Beleza, ó, e aproveite e se vende. Você não quer trabalhar com ela é recrutadora. Faz o seu jabá aí, faz seu pitch aí. Diz conta a sua história. A gente não falou tanto de história. Isso aí. Quem sabe você chama a atenção da gerente de RH, que tal? Bora tentar? Bora fazer acontecer? Gratidão. Obrigada, e eu sempre peço para os convidados escolherem uma palavra que simbolizou essa nossa conversa. Até porque você que ficou até o final, quero saber se vai comentar com a hashtag essa palavra pra gente saber que você veio até o fim. Qual que é a palavra que você escolhe? Olha, coragem. Coragem, adorei. Então, ó, coragem. Hashtag coragem pra saber que você veio até aqui. Quero honrar a sua presença. Um beijo pra você e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.